Bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto, o culto do segundo domingo no Advento. Que o menino Jesus que veio, ele continue vindo aos corações de cada um de nós e que assim a gente esteja cada vez mais preparado para quando ele vier pela última vez, né? E que seja para nos levar para junto dele nos céus. Estamos no segundo domingo de Advento, chamamos a todos bem-vindos, também os que participam do culto online. E vivendo no período de Advento, nós procedemos agora com o acender das duas primeiras velas da coroa de Advento. E nós o fazemos ao cantar do hino As Velas Simbolizam. Os irmãos todos podem sentar-se, especialmente quem participa do culto online, pode também aproveitar esse momento e compartilhar, né, o culto, a live, e dessa forma convidar os seus amigos também, né, para participarem do culto e ter esse contato com a palavra do Senhor. Cantamos As Velas Simbolizam. Veio ao mundo Jesus, Jesus, eu sou a luz do mundo, Natal, Natal, pra iluminar os homens, Jesus, Jesus. A nossa liturgia da página 34 dos Inários, ordem de culto principal número 2. Eu convido os irmãos a se porem em pé. E assim invocamos a presença do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Muito amados do Senhor Jesus Cristo, de corações sinceros, nos acheguemos da presença de Deus, o nosso Pai, e façamos a Ele a confissão dos nossos pecados, suplicando a Deus que, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo, nos seja estendido o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com os quais provoquei a tua ira, merecendo com toda a justiça sofrer o teu castigo já em minha vida terrena e também o castigo eterno. Lamento a Deus de todo o coração todas as minhas culpas e pecados e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e pela santa, inocente e amarga paixão e morte do teu Filho Jesus Cristo, que tu tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto aos irmãos se é sincera a confissão que vocês fazem. Vocês estão verdadeiramente arrependidos de seus pecados?
Vocês creem em Jesus Cristo como o pagador dos pecados de vocês e anseiam por viver uma vida nova, agradável aos olhos de Deus, uma vida conduzida e orientada pelo Espírito Santo. Se assim for, afirmem-o dizendo sim. Sim. Tendo em vista a confissão feita, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu anuncio a todos os irmãos a graça e a bondade do nosso Deus e cumpro com a função para a qual Deus me enviou e perdoo todos os seus pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O salmo do nosso culto é de número 66. Salmo 66, versículos 1 a 12. Leitura responsiva. Que todos os povos louvem a Deus, Com gritos de alegria, cantem hinos de louvor a Ele. ofereçam a Ele louvores gloriosos. Digam isto a Deus, como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti. Todos cantam hinos em tua honra. Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ele mudou o mar em terra seca, e os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos com o que Ele fez. Pelo seu poder, Ele governa para sempre. E os seus olhos vigiam as nações, que ninguém se revolte contra Deus. Que todas as nações louvem o nosso Deus. Que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos. E não nos tem deixado cair. Ó Deus, tu nos puseste à prova. Como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha. E colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor Deus, desperta os nossos corações para prepararmos o caminho do Teu Filho Jesus Cristo, para que, pela vinda dEle, nós possamos ser capacitados para Te servir com mentes puras, com ações coordenadas por Ti. Abençoa-nos nesse culto, ó Deus, abençoa a leitura, a meditação da Tua Palavra. Nós nos rendemos a Ti, orando em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. A congregação pode sentar-se, nós seguimos com o momento da leitura da Palavra do Senhor. E o texto do Antigo Testamento é de Malaquias capítulo 3, versículos 1 a 7. As leituras estão muito bem interligadas, seguem uma mesma temática, né? E a leitura do Antigo Testamento é de Malaquias capítulo 3, versículos de 1 a 7. Assim diz a leitura da palavra em Malaquias 3, 1 a 7.
O Senhor Todo-Poderoso diz: Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim, eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então, as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: Eu virei julgá-los e darei, sem demora, o meu testemunho contra todos os que não respeitam, isso é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. O Senhor diz: Eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Até aqui a leitura do texto do Antigo Testamento. Nós prosseguimos de imediato com a leitura da epístola, encontrada em Filipenses, capítulo 1, versículos 2 a 11. Palavra do Senhor que ele traz a nós, através do seu servo, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 2 a 11. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre que eu penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que eu oro em favor de vocês, eu oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no grande dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração. É justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso o que vocês estão fazendo agora, que eu estou na cadeia, e foi o mesmo que vocês fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que eu estou dizendo a verdade quando eu afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. E o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês então estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e, e o louvor de Deus, o Pai.
Até aqui a leitura da epístola. Aleluia, aleluia, aleluia. Texto magnífico esse da epístola, né? É muito autoexplicativo, né? Imagino que ele vai fazer mais sentido ainda depois da mensagem. Vale a pena vocês lerem o texto novamente nas casas de vocês, meditarem cada palavra escrita nesse texto da epístola, né? Ou se não, assistam de novo o culto, né? E ouçam a leitura conforme ela foi feita aqui de maneira tão clara, tão bela. Convido os irmãos para prosseguirmos nosso culto com o cantar do hino número 7, hino de Advento, Vem resgate, eterno bem. Convido a congregação a se pôr em pé, em sinal de respeito para com as palavras de Cristo, e nós procedemos com a leitura do Santo Evangelho, conforme Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 14. Palavras do Santo Evangelho, conforme Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 14. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galiléia. O seu irmão Felipe governava a região da Itureia e Traconites. E Lisânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro:
Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Não cobre mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. E se contentem com o salário que recebem. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Nós confessamos a nossa fé cristã fazendo uso das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós cantamos o próximo hino de número 10. Perdão, hino de número 13. É que esse é o segundo culto do dia. E no Ribeirão do Meio, né, o hino que antecedeu a mensagem lá foi o de número 10, né, mas aqui é o de número 13. E, durante o cantar do hino, as crianças fazem a sua oferta e se dirigem para a escola bíblica. Como hei de receber
Que a graça e a paz de Deus sejam multiplicadas nos corações dos irmãos, e de maneira toda especial nesse momento em que nos deparamos com a palavra do Senhor diante de nossos olhos, nossos corações, nossos ouvidos, né? E que ela produza o fruto esperado e guie as nossas vidas, corrigindo os caminhos tortuosos, né? Aplainando, aterrando os vales, diminuindo o tamanho dos montes, dos outeiros, e nos conduzindo para Jesus Cristo, o nosso Salvador. A mensagem tem por base especialmente o texto do Evangelho, Lucas, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 14. Nós temos aí o relato que Lucas traz a nós a respeito de João Batista, o grande mensageiro do Advento. Que Deus abençoe o nosso meditar. Amém. Podem sentar-se. Nesse período pós-pandemia, nós nos deparamos com pessoas aqui dentro da igreja, as quais nós não estávamos acostumados a ver. São visitantes, né? A gente de São Paulo aqui, a gente daqui de Leme também, entre nós, né? E talvez alguns irmãos que costumavam frequentar a igreja ainda estão com alguma dificuldade por questão de saúde, questão de idade avançada, e por isso ainda não retornaram para os cultos presenciais, o que é muito agradável, né? Nós estarmos na casa do Senhor, na presença dos irmãos, né? E também, obviamente, né, aqueles irmãos de longe, né, que participam do culto online têm esse privilégio também, e nós temos o privilégio, a honra da companhia de cada um que está atento, né, à palavra do Senhor. Mas a gente vê algumas figuras novas, né? Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, nós pensamos o quê? Lucas é uma figurinha carimbada, é uma pessoa conhecida de todos nós, ele não é estranho, né? Agora, para Lucas e para as pessoas do seu tempo, ele era um estranho, sim, porque ele não morava, ele não era um habitante de Jerusalém ou da terra de Israel, ele não era de sangue israelita, ele era de fora, ele era da cultura grega, né? E provavelmente algumas pessoas mais puristas, né, dentro da terra de Israel, que priorizam, né, uma pureza étnica, diriam, espera aí, será que vale a pena a gente ouvir o que esse sujeito tem para nos dizer? Eu acho que não. Ele não é dos nossos, né? Os discípulos tomaram essa atitude, né? Disseram, mestre, ouvimos alguém expulsar demônios em teu nome e nós o proibimos porque ele não é dos nossos. Lucas não era do povo de Israel. Era um estranho, mas para o qual Jesus Cristo também chegou. A mensagem do Advento também chegou para ele. E o que Lucas fez? Ele fez aquilo que todos nós deveríamos fazer. Ele fez aquilo que cabe muito bem no que Martinho Lutero diz, né? Que nós, né, o cristão, é um mendigo que ensina outros mendigos aonde encontrar o pão. E talvez essa seja uma das grandes mensagens do Advento, embora tenha uma outra palavra muito importante que nós vamos ver no transcorrer da mensagem de hoje, que traduz ainda mais, né, a ideia do Advento para nós, né? E Lucas então, ele recebe a palavra de Deus, ele pesquisa mais a fundo, porque ele é uma pessoa muito conceituada no mundo de então. É um médico, né? Um médico que casualmente atende o apóstolo Paulo, né, profissionalmente, e a partir do testemunho de Paulo, ele recebe a ação do Espírito Santo na sua vida, pela palavra que Paulo testemunha para ele, né? E Lucas, o médico do mundo afora, o médico que não é da terra de Israel, ele pensa, e agora? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Agora que a mensagem do Advento me tocou. E Lucas, ele escreve o texto bíblico, e ele é o que melhor e mais retrata, né, o nascimento de Jesus Cristo. Os primeiros momentos, os primeiros anos da vida de Jesus. E ele faz isso com tanto empenho, com tanto ardor, mas ele lembra
ele lembra de um amigo dele. O nome é conhecido nosso, porque havia alguém com o mesmo nome entre nós até alguns anos atrás. Teófilo. Teófilo era um amigo de Lucas. Teófilo era outro estrangeiro. Era outro que não era digno de receber a palavra de Deus de forma nenhuma. Mas quem é digno? Na verdade, ninguém é digno. Ou todos nós somos a partir de Jesus Cristo e da ação dele em nossas vidas. E Lucas, ele não pensou do amigo dele Teófilo como alguém indigno, mas ele pensou, eu tenho que levar a palavra, essa mesma palavra que eu recebi, que mudou a minha vida, mudou a minha compreensão do mundo aqui e do mundo no além. Essa compreensão eu preciso levar para o meu amigo Teófilo. Mas o Teófilo, ele não crê em Deus, ele não é israelita também. E Lucas se preocupa em não falar essa palavra de maneira tola, de maneira que pareça assim que o Lucas levou uma pancada na cabeça, né? E aí de repente acordou do desmaio, acordou um cristão. Ele escreve nos livros dele, de Lucas e de Atos, olha Teófilo, eu pesquisei acuradamente todos os fatos relacionados ao nascimento de Cristo e também a vida dele, a obra dele, e também a vida dos primeiros cristãos na terra de Israel e mundo afora. E aí ele escreve o livro de Atos depois também, né? E escreve os dois livros endereçados para o Teófilo. E aí, no nosso capítulo, ele faz o que faz em outros capítulos também. Ele deixa claro para o Teófilo que esses fatos aconteceram dentro de um calendário, dentro de uma época em que reis viveram, em que a vida era normal. Isso não foi inventado, né? Isso não é uma invenção, uma lorota de que teria acontecido em qualquer época, mas aconteceu num tempo específico. E tendo ouvido isso, eu leio para vocês novamente o primeiro versículo do nosso texto, o segundo também, aonde Lucas escreve para o Teófilo, fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Todos sabiam quem era o imperador romano na época. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. A Judéia está longe para o Teófilo que lê isso em primeira mão. Mas ele sabe que a Judéia existe e sabe que lá precisava haver um governante. Então ele está sendo orientado aqui, informado de como tudo aconteceu, quando tudo aconteceu, a situação política da época. O que mais nos é apresentado? Herodes, que Herodes é esse? Filho de Herodes o Grande, aquele Herodes do tempo em que Jesus Cristo nasceu. E Herodes o Grande, ele morreu e a terra de Israel ficou dividida entre os seus filhos. Então temos aqui, Herodes governava a Galileia, o seu irmão Filipe, Herodes Filipe, governava a região da Itureia e Traconites, e Lisânias, cunhado dos Herodes, casado com uma irmã deles, era o governador de Abilene. A política estava muito bem dividida, né? As terras estavam divididas ali e tinham governantes. Aí Lucas ele começa a falar, também para dar credibilidade para aquilo que ele vai escrever depois, e que é o mais importante, ele diz qual era a liderança religiosa em Jerusalém. E diz o versículo 2, e Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Um leitor, um observador do texto bíblico, lá desde o Antigo Testamento, vai levantar uma pergunta aqui. Espera aí, quem era o sumo sacerdote? Será que foi lido direito? Anás e Caifás. Mas só há um grande sacerdote, ou na outra linguagem bíblica, sumo sacerdote. Como é que aqui está descrito que há dois? Há uma incoerência aqui, mas na verdade não há incoerência. Anás é o sumo sacerdote mais antigo, aquele já de muito tempo, talvez o tempo em que Cristo tenha nascido, e ele é uma pessoa raivosa. Ele é um defensor do povo de Israel, da terra de Israel, do texto bíblico, que defende com unhas e dentes, com raiva. E aí, os romanos não admitem mais ele. Os romanos não conseguem mais conversar com o sumo sacerdote, com o grande sacerdote. Eles dão um jeito de destituir
o Anás. Mas quem assume no lugar dele é o Caifás, que é genro dele. E os dois se combinam e fica tudo certo na terra de Israel. Né? E o povo que vai para o templo, eles veem um sumo sacerdote ou outro, mas eles veem, aquele é o antigo, aquele a gente conhece de muito tempo, e eles respeitam ele já por isso também. Né? Ou o sumo sacerdote novo, que é genro dele, e eles o respeitam, né? O povo respeita o Caifás igualmente. Tudo bem, esse é o momento em que se vive. Aí, Lucas ele fala sobre uma grande pessoa. Uma grande pessoa. Nós lemos no livro de Malaquias que a palavra de Deus foi dada através dele para o povo, conclamando o povo a uma volta. Né? Malaquias ele fala sobre a geração que está ouvindo a ele naquele momento, uma geração que, quem sabe, já após outras gerações também, são gerações que se desviaram da aliança com Deus. É um povo descendente de Abraão, mas que não crê mais no Deus que também chegou até Abraão e que foi acolhido também por Abraão. Abraão que teve a sua vida modificada por Deus, mas esse povo do tempo de Malaquias precisa ser chamado a atenção, e podem ler o texto novamente também, para todas as boas obras, os bons frutos que são descritos ali por Malaquias como sendo necessários para o povo de Israel, e para que eles voltem finalmente então à aliança com Deus. Pois bem, Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Depois de Malaquias, houve um silêncio por 400 anos. Não se levantou o profeta para levar a palavra para o povo. E o povo ficou entregue ainda mais às suas próprias paixões, ficou ainda mais entregue à influência dos povos vizinhos, e embora muitos aguardassem ansiosamente pela chegada do Messias, a grande maioria não estava nem aí. E mesmo aqueles que ansiavam pelo Messias tinham um anseio meio distorcido. Não esperavam um perdoador de pecados, alguém que corrigisse a vida espiritual e vida pública também, mas que tivesse uma preocupação, um foco também na vida eterna. Mas o povo aguardava alguém que corrigisse apenas o aqui e o agora. E a vida eterna estava abandonada, estava esquecida, estava descrida. Por 400 anos isso aconteceu. E agora, Lucas ele traz essa mensagem para nós, ele fala sobre o João Batista. Então, nesse momento histórico, aí diz o versículo 2, foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. Essa maneira como é anunciado o discurso, o discurso que o João Batista vai trazer, é a mesma maneira que era usada lá no Antigo Testamento para anunciar. Agora um profeta vai falar. Deus, ele fala através dos seus profetas. A mensagem de Deus é dada ao povo através dos seus profetas. E aqui, finalmente, o povo de Israel ouve novamente isso. A mensagem de Deus voltou e é dada ao povo. E o que o profeta vai dizer em nome de Deus? Esse profeta que hoje ele é conhecido por nós como o grande profeta do Advento. O profeta que anunciou a chegada de Jesus Cristo. E nos é dito no versículo 3 que João, ele não tinha um ministério numa congregação local, mas ele perambulou, ele viajou. Especialmente, ele foi para a região do Rio Jordão. Uma região meio desértica, mas ele foi até ali, e poucos moradores que houvessem por ali ouviram e foram levando essa palavra adiante. Essa palavra chegou a Jerusalém, e o povo de Jerusalém, da capital, descia lá 15, 20, 30 quilômetros até o Rio Jordão para ouvir o João. Porque era um povo que estava desesperado, um povo desorientado, um povo que não sabia se dava ouvidos para Tibério, para Pôncio Pilatos, para Herodes, para Anás ou para Caifás. O povo estava angustiado, desesperado, sem segurança política, sem segurança religiosa, sem segurança financeira. Era um povo que
precisava realmente e muito, desesperadamente, ouvir a palavra do Senhor. E João chega dizendo para eles, ele anuncia esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. E nessa palavra, arrependimento, nós temos um dos grandes temas do período do Advento. Quando vocês veem essa cor roxa, ou a cor azul, que são as cores do Advento, e o roxo também é a cor da Quaresma, que antecede a grande obra de Cristo na cruz, vocês podem saber, o roxo é a cor do arrependimento. E o tema do arrependimento, ele é lembrado agora no Advento, também em função dessa palavra que nós temos aqui. João anuncia a um povo desesperado: arrependam-se dos seus pecados, que Deus perdoará vocês. São os dois lados de uma moeda, né? E o pai e a mãe sabem como é que isso funciona com os filhos também, né? Quando o pai e a mãe perdoam os filhos sem que haja arrependimento, o comportamento errado, ele se repete e não há correção. E não adianta nada um pai e uma mãe perdoar um filho que teima no seu pecado e não arreda o pé. Por isso a lei é pregada. E nós temos também nesses dois lados de uma moeda, que são a lei e o evangelho. Pois bem, o arrependimento está sempre presente, né? Dentro da Escritura Sagrada. O rei Davi, quando ele recebeu a visita do servo de Deus, Natã, primeiro Natã disse: tu és homem, tu és o pecador. E aí o rei Davi, ele cai em arrependimento sincero. Pequei contra Deus. E aí Natã lhe concede a palavra do evangelho também, uma vez que está constatado o arrependimento. Deus perdoa o teu pecado. E essa mensagem que João Batista traz para esse povo desesperado, traz a mensagem do arrependimento e do perdão. E ainda dentro da ideia do arrependimento vem os outros versículos, falando sobre a geografia, que também há de ser mudada, e os vales profundos vão ser aterrados, e os montes muito altos vão ser cortados, para que tudo fique pleno, correto, certo, diante da vinda de Jesus Cristo para as nossas vidas. Essa grande mensagem do Advento, é a grande mensagem de João aqui, para o povo, é a mensagem de Lucas para nós também. E aí o versículo 7 diz que, ou melhor, o versículo 6, né? E todos verão a salvação que Deus dá. Lá no Antigo Testamento o povo gostava muito de ouvir assim: a salvação é para o povo de Israel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eram bastante nacionalistas. Aqui a palavra de Deus, ela é dada de maneira que todo o mundo, as pessoas de todo o mundo, de todos os tempos, elas são contempladas e incluídas aqui. E todos verão a salvação que Deus dá. Que conforto para o povo que estava ouvindo, o povo que estava nas suas angústias. Já vamos ver algumas crises de consciência, alguns traumas que as pessoas carregavam e levavam até João, e que os empurrava para lá, e que motivava esse desespero da parte deles. E eles ouvem: e todos verão a salvação do nosso Deus. Que palavra bonita para ser compartilhada por nós também no nosso tempo de Advento. E nós vemos aqui que João Batista, ele não poupa na lei, ele chama o povo que está ouvindo de ninhada de cobras venenosas. É uma geração que é má. Malaquias também fala alguma coisa relacionada à geração, né? Os nossos pais pecaram e a nossa geração continua pecando, diz Malaquias lá no texto do Antigo Testamento. E João aqui também fala, né? Ninhada de cobras. Quem disse que vocês vão escapar da ira vindoura, diz o texto bíblico na versão Almeida Revista e Atualizada. Aqui diz: quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas, mostrem frutos dignos de arrependimento. É o que faltava para o povo, para os governantes também. E aí, no versículo 10, diante de todo esse peso muito forte da lei de Deus que o povo está ouvindo, o povo não aguenta mais e pergunta para João Batista: o que devemos fazer? Diz o versículo 10. E é o populacho todo, né?
Aqui são todos descritos, todos desesperados, angustiados. O que devemos fazer? Imagina que poder que João tem na mão. Ele poderia ter dito: abandone seus lares, abandone a religião como é praticada e me sigam, porque eu tenho uma proposta nova para apresentar para vocês. Mas ele não o fez. Assim como Martinho Lutero também, ele não disse para o povo da sua época: ei, eu quero apresentar uma nova religião, um novo texto bíblico, algo que difere do texto bíblico conforme revelado, mas que é melhor ainda que o texto bíblico. Lutero não o fez, e nem João. Lutero direcionou as pessoas do seu tempo para a Escritura Sagrada. Ele não buscou adeptos para ele ser adorado e idolatrado. Até o nome luterano veio depois contra a vontade dele. E aqui João Batista, com a atenção de todo o povo sobre ele fala palavras semelhantes às de Malaquias. Vivam a vida de vocês, cada um no seu trabalho, na sua atividade, mas que haja arrependimento, que haja amor para com o semelhante. Permita que o amor de Deus tome conta das suas vidas. E a resposta, conforme Lucas nos relata aqui, é a seguinte: João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Ora, essa era a vida dentro da aliança do povo de Deus com Deus, lá no Antigo Testamento. João não traz algo novo aqui. Ele diz: o antigo, ele continua valendo. O amor a Deus, a aliança para com Deus e o amor ao semelhante continuam valendo. E aí, no meio da multidão, um grupo se destaca. Versículo 12. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? É interessante ver isso na língua grega. Essa frase, aqui em português, ela parece a mesma pergunta como foi feita pelo povo, mas na língua grega ela é mais intensa. Parece que esses publicanos, eles têm uma carga mais de culpa, de peso nas costas, porque o povo quer mal a eles, porque eles cobram a mais do que o imposto devido e enriquecem. Faz parte desse grupo, não necessariamente dos que vieram aqui conversar com João Batista, mas lá em Jericó havia o cobrador de impostos Zaqueu, o baixinho Zaqueu, que nós falamos sobre ele dias atrás. Havia o Levi, um dos 12 apóstolos, também havia exercido essa profissão durante toda a sua vida profissional, até que Jesus Cristo o chamou. Mas aqui, João não diz: pare com a tua profissão, ela é indigna. Embora há alguns trabalhos que são considerados como aceitos hoje que não são muito dignos, mas nós não precisamos deixar o que nós estamos fazendo, a nossa atividade profissional, para seguir a Deus e para termos o perdão, para vivermos em arrependimento, para vivermos na aliança com Deus. Deus quer que nós vivamos a nossa fé também lá no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com os vizinhos, com os parentes, com os amigos, com os irmãos, com os colegas de trabalho, e para que nós sejamos mensageiros do advento, da vinda de Jesus Cristo, também para esses nossos conhecidos. Pois bem, as mãos dos cobradores de impostos estavam manchadas pela corrupção, pelo dinheiro que haviam arrecadado de maneira indevida. E ouvem a seguinte palavra, não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Continuem a atividade, mas sejam honestos. Essa é a vida dentro da aliança com Deus, é a vida de quem aguarda o Messias. E aí, no versículo 14, chega finalmente alguns soldados, que também perguntavam: e nós o que devemos fazer? Ora, se os cobradores de impostos tinham as mãos sujas pelo dinheiro corrupto que haviam arrecadado de maneira errada, o que dizer dos soldados que haviam matado pessoas nas batalhas, que haviam agido de maneira violenta na terra de Israel para sufocar insurreições, rebeliões? Eles tinham as mãos sujas de sangue. Eu não sei, eu desconheço de que haja alguém que já tenha passado pela situação de se ver obrigado a matar outra pessoa
não sei de ninguém que tenha feito isso aqui entre nós. Mas imagine a consciência desses soldados manchada pelo sangue que eles derramaram. E estavam aí. Será que esses precisariam ouvir da boca de João Batista: parem de ser soldados, essa profissão é indigna? Mas volto para Martinho Lutero, que ele usa esse versículo bíblico aqui também para dizer que o ofício militar também é correto. E há como agir de maneira digna dentro da vida militar ou dentro das forças policiais. Mas o que João responde: não tomem dinheiro de ninguém, que era a atividade que os soldados faziam nessa época. Tinha um poder muito grande, não havia... Como é que é o pessoal aí o pessoal dos direitos humanos, né? Para vir defender aqueles que eram humilhados, explorados pelos soldados, eles faziam isso livremente, humilhavam as pessoas, tomavam as suas posses, que não o façam mais, né? João responde: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por suborno, nem por acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. Meus irmãos, o mesmo que foi dito para essas três classes de pessoas é dito para nós hoje. Não precisamos mudar a nossa atividade profissional. Agora, o arrependimento precisa fazer parte das nossas vidas. Está dentro do acordo, dentro da aliança de Deus com o povo no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. É preciso que nós nos despamos de nós mesmos e permitamos que Cristo venha a ser a nossa veste, o nosso manto da justiça. João Batista, dos profetas, foi aquele que pôde dizer e apontar: eis o Cordeiro de Deus. E apontou para Jesus Cristo que estava vindo entre eles. E essa mensagem continua em nossos dias. Cristo continua vindo a cada um de nós. Continua mostrando para nós as suas feridas, a sua dor, o seu sofrimento com o qual Ele pagou pelos pecados de cada um de nós na cruz. Não é maravilhoso a gente receber essa mensagem do advento para nós? Lucas, o médico, não deixou de ser médico. Continuou sendo médico. Mas mesmo alguém que antes era estranho para o povo de Israel, foi usado por Deus para deixar uma mensagem maravilhosa para o mundo todo, também para nós em nossos dias. Lucas se permitiu usar pela mensagem do advento, por aquele que é anunciado no advento, Jesus Cristo, o Salvador. E o Salvador chegou aos corações de muitos, através desse servo, aparentemente indigno. Por isso eu tenho a confiança de que a palavra que eu, indigno, falo, uma vez que sou capacitado por Deus, ela tem sim poder de levar pessoas para junto de Deus. Você, por mais indigno que você se sinta por causa dos seus pecados, e nós somos realmente pecadores e carecemos da graça de Deus, mas nossos pecados não nos impedem de irmos para o céu, e nem de recebermos Jesus, e nem de levarmos Jesus avante. Pelo contrário, é conosco que Deus quer contar, para que a mensagem do advento seja ainda maior e toque e alcance ainda mais corações. Que Jesus Cristo que veio, continue vindo, e que Ele venha no grande e último dia, para nos levar para a pátria eterna. Amém. A congregação se põe em pé. Que Deus continue tocando os nossos corações e nos mantendo firmes na fé até o grande dia em que Ele há de nos levar para junto dele nos céus. Amém. Crie em mim, ó Deus, um puro coração, e renova-me o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo.
Os irmãos podem sentar-se. Nós seguimos com a entrega das ofertas e confiamos que Deus há de abençoar as ofertas, o uso delas, e Deus há de abençoar a todos nós ofertantes, para que não nos falte o pão de cada dia, como Ele tem nos abençoado até aqui. Gratidão sejam rendidos a Deus também com nossas ofertas. Enquanto ofertamos, cantamos o próximo hino, conforme anunciado, e no número 1 do nosso inário, Sentinela vai-se à noite. Seguimos com a oração geral da igreja. A congregação é convidada a se pôr em pé. Senhor Deus, Tu enviaste João Batista como o Teu mensageiro para pregar a vinda de Jesus. Continua hoje a enviar testemunhas e pastores para a Tua igreja, para serem arautos das boas novas, chamando fielmente as pessoas ao arrependimento, proclamando o evangelho e o batismo para a remissão de pecados. Senhor, Tu és paciente e não queres que ninguém pereça. Nós te damos graças porque em Tua misericórdia, Tu permites ainda que o evangelho se espalhe, para que todos cheguem ao arrependimento. Ajuda-nos a viver vida digna do Teu chamado e nos mantém sempre fiéis, enquanto esperamos os novos céus e a nova terra que Tu prometeste, ó Senhor. Senhor, entregamos a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, por teres concedido mais um ano de vida para pessoas que são muito prezadas por nós. No dia 1º de dezembro, a Andressa Glitz aniversariou, também nos últimos dias a Paula Macabelli, o Josias Habermann, a Tânia Fick, a Salícia Fick, a Daniela Gerhardt, o Wesley Pultz, a Lucinéia Pagani, lá de Avaré, completaram mais um ano de vida. Obrigado a Deus, e que essas vidas tocadas por Ti, possam continuar ainda sendo vividas para a honra e louvor do Teu nome. Também lembramos do aniversário de casamento da Aline e do Johan, e também da Karina e do Fernando, Karina Fick e do Fernando Cruz. Continua abençoando esses casais, ó Deus, que têm ainda uma vida longa pela frente e que, motivados por Ti, motivados pelo Teu amor, também possam viver em amor de um para com o outro, e também para com os filhos, e que o matrimônio e a família seja preservada, sejam honrados entre nós, ó Deus,
e que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia também se propaguem em nossas famílias e através de nossas famílias para o mundo todo. Ó Deus, nós pedimos a Ti, que és o Deus de todo conforto, que Tu olhes com favor para com a Lívia Putz, que faz tratamento de saúde, o Afrísio Pimentel, que sofre de câncer, o Sérgio Putz, que aguarda a cirurgia, a Cecília Fischer, que também sofre de câncer, ó Deus. Pedimos em favor do Davi Aberman, que vai fazer cirurgia nos olhos no dia 13 de dezembro próximo. E pedimos em favor de todos aqueles que sofrem de alguma enfermidade, seja mental ou seja física. Concede a cada um, ó Senhor, a cura e a paciência diante da aflição. E nunca deixe ninguém esquecer, ó Deus, que Tu estás com eles, confortando-os em toda dificuldade. Ó Deus, pedimos a Tua proteção e orientação para com as autoridades do nosso país, que têm a incumbência de proteger e cuidar do povo, para que o façam com honra, com dignidade, com honestidade. Também olhem em favor dos hospitais, escolas, postos de saúde, as forças policiais, os agricultores. E assim, com a Tua bênção, haja paz e prosperidade entre nós. Abençoa cada profissão que é desempenhada com honra, com dignidade e para o bem-estar da humanidade, ó Senhor. Ó Deus, enquanto esperamos pela vinda de Teu Filho, lembramos daqueles que já nos precederam e agora estão na Tua presença, descansando das fadigas aqui da terra. E pedimos a Deus, mantenha todos nós seguros em Teus braços, dentro do corpo de Cristo, até o dia em que Tu has de reunir todo o Teu povo, naquele lugar, nos céus, onde habita a justiça em perfeição. Ó Deus, entregamos aos Teus cuidados a nossa congregação, todas as congregações da IELB, cada igreja cristã espalhada pelos 4 cantos da terra. E lembramos com carinho também da igreja em Irati, no Paraná. A igreja que anseia ainda pela resposta que eu tenho para dar a respeito do chamado que fizeram para mim. Abençoa-me, ó Deus, nessa tomada de decisão, envia sobre mim o Teu Espírito Santo e envia sobre o povo querido de Irati também o Teu conforto e a Tua orientação, para que nenhuma ovelha do Teu rebanho se perca. Nós confiamos em Ti para tanto. Nas Tuas mãos, Senhor, entregamos todos por quem oramos, confiando na Tua misericórdia, por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. E, Senhor, outras coisas que pesem em nossas vidas, levamos a Ti com as palavras que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós seguimos o momento em que compartilhamos as atividades da igreja. E eu destaco que o Enéas é o nosso novo agente de literatura. Então, aqueles irmãos que quiserem o devocionário Castelo Forte ou 5 Minutos com Jesus, o procurem o mais breve possível para fazermos essa encomenda então. E outros artigos também, outros livros, são encomendados então a partir de agora com Enéas. E aproveitamos o momento para agradecer a Júlia por todo o empenho durante tanto tempo, em que a Júlia cumpriu com essa função, para a honra e glória do nosso Deus. Obrigado, muito obrigado, Júlia. Enéas, que Deus te abençoe nessa função. Atividades da igreja. Ontem à tarde tivemos a reunião do Conselho Distrital. A reunião foi online e teve como tema principal a questão das finanças e subsídios para as congregações subsidiadas
E esse subsídio, então, referente ao ano que vem, ano de 2022. Tivemos também algumas acolhidas, né, de pastores no distrito, também despedida do estagiário de Campinas, né, que encerra o seu período de estágio. Muito bem. Fica ainda a sugestão para os irmãos eleitores aqui da nossa congregação, que indiquem candidatos para o processo de eleição da nova diretoria, e que o façam hoje ainda. Então, o prazo foi dado já um mês atrás. O acesso ao link, né, o link para fazer a sugestão, ele foi disponibilizado, né, no grupo de WhatsApp, de outras formas também. Então, faça a sugestão de vocês, né, seja de maneira eletrônica, ou seja aqui no papel, né, que nós temos também disponível aqui à porta da igreja. Então, o prazo anunciado lá no início do processo foi de hoje, né, para encerrar as indicações, né? Então, faça a sua indicação. Isso é muito importante, que a gente aproveite esse momento para dar a nossa indicação aí de quem a gente quer ver à frente dos trabalhos da igreja. Segundas à noite, ensaio do coral. Terças e quartas, das 9 às 12, eu procuro estar aqui na igreja. Se alguém quiser conversar comigo de maneira especial, pode fazê-lo nesse momento. Em outros também, né? Mas nesse momento fica facilitado por eu estar aqui na igreja, né? Agende a sua conversa e estamos aí prontos para isso. Instrução de confirmandos na próxima terça, às 18. Na quarta-feira, estudo bíblico às 20 horas. E na quinta, live musical às 20 horas. Essas programações são transmitidas aí pelo Facebook também. E o nosso próximo culto presencial, também com transmissão online, será feito no próximo domingo aqui, às 10 horas da manhã, culto com a cerimônia de confirmação do adolescente Anthony Gabriel Schubert Glitz. Nosso filho, né, Andréia? Então, segundo filho aí a ser confirmado. Então, isso vai acontecer no próximo culto, o culto que é para a honra e glória do nosso Deus. Esses são os recados que nós temos para dar aqui. E aí as pessoas que participam do culto online também ficam sabendo e podem... E perdi a folhinha aqui com o nome dos participantes do culto online. Localizada. Então, os comunicados são feitos para que você também, que participa do culto online, possa acompanhar durante a semana, de maneira especial, o estudo bíblico na quarta, né? E a live musical na quinta, que é uma live musical bem informal, né? Onde a gente conversa, canta e a gente está na presença do nosso Deus. Tocamos também, né? Temos instrumentistas importantíssimos nas lives. Vamos ver quem participa do culto online. O Petrus Lima. O Petrus não está com a gente hoje, ele foi para São Paulo visitar o irmão e a irmã, tá? E participa do culto aqui também. Um abraço, Petrus. Também de São Paulo, de Guaianazes, a Regiane Helena Kunzler. O Vivaldo Oreste Dumke, nosso visitante aí, né? A Márcia Ribeiro, de Aragarças, estado de Goiás. Eliane Aberman, de Nova Odessa, aqui no Sumaré, aqui no estado de São Paulo ainda, né? Pertinho de Nova Odessa. Né? O Nilson Merit, de Irati, Paraná. Né? A Mocinha Pagung, de São Gabriel da Palha, Espírito Santo. O Fernando, a Neia e a Hilda, que são de Avaré, São Paulo. O Osmar e a Clarice Fick, nossos congregados. O Samuel Haverman, do Rio Grande do Sul, de Santo Antônio da Patrulha. Flávio Pavlovski, de Balsas, cidade de Balsas, no estado do Maranhão. Salete Kriser, da cidade de Sorriso, Mato Grosso. Os nossos congregados, Ivânia Denzin, o marido do Leonel, e o filho André. A família Graziani, né, daqui de Leme. A Carla Nicola, daqui de Leme, nossa congregada. O João Bosco Pereira, da cidade de Oliveira, Minas Gerais. Márcio Denzin, nosso congregado. Roseli Engelmann Eckhart, nossa visitante aí, já participou várias vezes. Maria Tessária Aberman, daqui de Leme, congregada. Fabiola Denzin Crick,
participa do culto lá da Alemanha. Nida Habermann, nossa congregada. Uziel e a esposa Eliane Naivert, que mora em Fernandes Pinheiro, no estado do Paraná. Ele é o presidente da paróquia, né, de Irati. O pastor Galdino e a esposa Beatriz, né, aqui de Leme. Erno First, de Piratininga, Mato Grosso. Kátia Facchini, nossa congregada. E a Ana Ferreira Habermann, né, que é daqui de Leme. Nem sei se o lugar onde ela mora ainda pertence a Leme, ou já é de Pirassununga, mas é daqui da região de Leme, né? São muito bem-vindos os nossos irmãos. Esses são os nomes que nós temos listados aqui. Se o seu nome não apareceu, perdoe-nos por isso. Não é o mais importante também que o nome apareça, mas que você tenha tido acesso à palavra de Deus. Mas fique certo do nosso carinho, né, da nossa gratidão pela presença de cada um dos irmãos, seja aqui na igreja, seja no culto presencial. Eu me despeço dos irmãos que participam do culto online com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E eu peço aos irmãos um minuto